como os militares se desgastaram no governo Bolsonaro, né? De alguma maneira, se desgastaram, houve um desgaste para a instituição pelo governo Bolsonaro, até por esses casos que o senhor citou, de militares da ativa aceitando lugares no executivo, passando a imagem de certo toma lá da cá. Houve um desgaste para o meio militar durante o governo Bolsonaro. O senhor admite? Olha, Thales, é óbvio, né? A partir do momento em que o presidente Bolsonaro colocou vários militares, né, independente de serem da reserva, da ativa, né, em funções ministeriais ou até outras funções, né, você passa a dar cara a tapa numa atividade que muitas vezes não era aquela tua atividade fim, né? Eu, de todos aí, vamos dizer o seguinte: quem era ministro da Defesa, tá bem, ministro da Defesa tem, vamos dizer, tem sintonia, né, com aquilo que você viveu ao longo da tua vida profissional. O Gabinete de Segurança Institucional é outro ministério que tradicionalmente é ocupado por um oficial, né, do Exército, né, da Reserva, mas outras funções, Casa Civil, né, relações institucionais, como teve o próprio Ministério da Saúde, colocou, né, os nossos companheiros numa situação, vamos dizer assim, de evidência e, a partir daí, sujeitos à crítica por qualquer decisão ou trabalho que não fosse da melhor qualidade. Então, ô senador, foi um erro Bolsonaro ter colocado, então, militares nesses cargos? Fabíola, eu não digo que é erro, né? A gente pode viver na nossa zona de conforto, né? O cara pode estar na sua zona de conforto, fazendo seu trabalho lá dentro do Exército. Nós temos uma formação, né, que eu considero uma excelente formação ao longo da vida, é uma formação continuada, né, ao longo de todas, né, os postos que você vai ascendendo na carreira. O país paga por isso, né? Eu nunca paguei um único centavo por todos os cursos que o Exército me propiciou fazer. Então, eu devo à nação, né? Eu devo à nação, né, essa capacidade que ela me permitiu adquirir. Então, eu vejo dessa forma. Se não Não foi é um erro, questão de foi o erro, quê, então? né? Se não foi um erro, foi o quê? Foi um equívoco? Que palavra o senhor usaria, então, se não foi um erro? Não, eu falo, Fabíola, é o poder discricionário do presidente, né? Então, o presidente Bolsonaro era oriundo das Forças Armadas, apesar de estar muito tempo afastado, mas tinha alguns amigos ali e achou por bem, né, chamar essas pessoas que ele julgava serem da sua inteira confiança para determinadas funções. É uma decisão dele, né? Eu sempre digo, eu fui vice-presidente do presidente Bolsonaro e considero sempre antiético eu criticar alguma decisão dele. Então, O o senhor não senador, faria o isso, senhor falou aí então? de Se o senhor não fosse é o ético presidente, o criticar senhor não uma faria decisão isso? dele, mas, por exemplo, só para. O Josias citou a investigação que está em curso aí na Polícia Federal em relação ao ex-presidente e alguns ministros generais. E aí a gente assistiu a reunião de 5 de julho que o Josias citou aí com o general Heleno. E aí o que se ouve é que essas reuniões eram muito comuns até, e era assim que acontecia. Como é que o senhor participava dessas reuniões? O senhor já viu o ex-presidente Bolsonaro falar coisas nesse sentido? Como é que o senhor avalia o cenário dessa reunião? E o senhor já presenciou algum tipo de intenção do ex-presidente de permanecer no poder? Olha, Carla, eu não estava naquela reunião do dia 5 de julho, basta olhar Sim, as imagens, né? E sim. se analisarem a minha trajetória dentro do governo, vocês sabem todos aí muito bem que a partir de um determinado momento eu fiquei meio de lado, né? Em relação a esse tipo de reunião que acontecia. Aquilo já era, aquilo foi uma reunião ministerial, né? Na minha avaliação, tá? Agora, eu não presenciei nunca o presidente Bolsonaro me dizer, né, textualmente, que teria algum interesse em interferir no processo eleitoral, mudança de regime. Tudo que eu acompanhei foi por meio das notícias que eram publicadas por vocês mesmos. Eu Se nunca o tive um diálogo presidente, se dessa o natureza com presidente, ele. se o presidente lhe apresentasse uma minuta como aquela que apresentou ao segundo Mauro Cid, apresentou aos comandantes militares, como o senhor reagiria? Outra coisa, o senhor acha que o papel do general Freire Gomes, qual a sua avaliação sobre o papel dele? Ele foi omisso? Olha, Thales, em primeiro lugar é o seguinte, né? Eu considero toda essa discussão que está sendo aí, tentativa de golpe, é como o Hugo Chávez fez em 92 na Venezuela, que ele mobilizou a tropa dele, atacou o Palácio Presidencial, atacou a residência, né, do presidente da República, onde estava a família dele lá dentro, morreu gente, isso é tentativa de golpe.
O resto dessa discussão, né, golpe para mim não tem minuta, né? Você dá o golpe e depois é igual salto livre, como a gente diz, sai do avião e depois se arruma, né? Então aí chama alguém para escrever, faz como o Getúlio fez em 37, né? Deu o golpe e chamou um jurista para escrever uma Constituição nova. Então eu vejo a coisa muito dessa forma. Em relação a essa questão, se o presidente iria me apresentar, minuta, não iria me apresentar, eu julgo que esse assunto, como nunca foi discutido, né, eu não tenho como chegar e dizer para ti, ó, eu ia olhar, ia ler, né, nós não tratamos disso. E em relação ao Freire Gomes, né, o Freire Gomes assume o comando do Exército naquele ano de 2022, né, já naquele tumulto de comissão junto do Tribunal Superior Eleitoral, né, e eu acho que ele procurou manter, né, o Exército unido, né, no momento de muito disse-me-disse. E acho que ele foi bem sucedido nisso aí. Se nós olharmos, né, que hoje você vê uma meia dúzia aí de oficiais da ativa, né, não vou falar da turma da reserva, né, que podem estar envolvidos, né, em alguma discussão pouco republicana, digamos assim. General